Salve, salve, galera do segundo ano do Colégio Adventista de Maringá. Tudo bem? Depois de uma parada aí para recuperarmos o fôlego no meio do ano, estamos de volta e agora é reta final, rumo ao terceirão. É isso aí. Está chegando a sua hora de chegar ali no terceirão. Logo, logo, 2021 já está logo ali e a galerinha do segundo ano passando para o terceirão. Todo mundo, hein? Vamos todos, se Deus quiser. E eu estou aqui para tentar ajudá-lo, auxiliá-lo neste processo no que se refere às questões de filosofia. Professor Cristiano, segundo semestre, estamos juntos. Continuamos aqui o nosso tópico sobre filosofia política. Lembrando que na nossa primeira aula, aquela aula ali antes do nosso recesso, eu defini junto com vocês alguns dos principais conceitos trabalhados dentro de filosofia política. Definimos também a etimologia, a própria essência da palavra política, enquanto uma busca pelo bem público. Essa palavra surge nesse contexto da Grécia, e é exatamente por isso que eu estou aqui. Ó. Você pode olhar no Acrópole de Atenas, a mais famosa de todas as acrópolis. É dentro desse contexto do mundo grego que surge a palavra política. O político é aquele que, em sua essência, se preocupa com o bem da polis, com o bem da coisa pública, com o bem da comunidade. E aí, é claro, na nossa primeira aula, nós trabalhamos ali também o conceito de poder, o que significava política na antiguidade, que muitas vezes significa política nos dias atuais. Entendemos ali que na antiguidade tínhamos sim esse conceito de política como bem público, mas muitas vezes no mundo atual, no contexto atual, a política está mais relacionada com a manutenção de poder, sendo poder a capacidade de potere, do latim potere, capacidade de fazer algo. Vimos ali que existem alguns tipos de poder: poder político, poder ideológico, poder econômico, e esses poderes, de certa forma, influenciam diretamente a vida dentro da sociedade. Bom, a partir da aula de hoje, nós vamos começar a analisar alguns momentos e algumas ideias políticas no decorrer da história. E vamos começar exatamente com a antiguidade. Vamos falar aqui hoje sobre as ideias dos sofistas, como eles entenderam aí esse conceito de política. E vamos analisar também exatamente o surgimento da democracia dentro deste espaço ateniense. Vamos começar então? Olha só, quando nós falamos ali do mundo grego, por volta do século XII até o século VIII a.C., basicamente nós estamos nos referindo ao momento onde existia aquilo que nós chamamos dentro da história de sistema gentílico. Você se lembra? Os genos que se organizavam a partir de famílias, onde você tinha ali uma comunidade ainda bastante primitiva, que era liderada por chefes guerreiros, chefes valentes, aqueles que eram mais fortes e lideravam esses grupos em combates em diversos momentos. Então, o que se esperava desse guerreiro, o que se esperava desse líder, era exatamente a capacidade de combater, a força, a valentia, a coragem. Estas eram características extremamente importantes para estes líderes. Quando nós chegamos ali, entre o século VIII e o século VII a.C., nós temos então o surgimento das poleis, das cidades-estado grega. E dentro de algumas delas, nós vamos perceber o desenvolvimento de uma dinâmica bastante específica. Quais são então as consequências dessas dinâmicas? A gente já vai ver. Mas primeiro eu quero só destacar com vocês aqui algumas partes importantes dentro destas polis, dentro da polis especificamente. Vamos falar de Atenas. Olha só, dentro da polis você tem duas regiões que são bem importantes, a Acrópole e a Ágora. A Acrópole é essa praça administrativa que dentro de Atenas, ó, dá para você ver até os dias atuais. É aquela parte ali em cima, lá no alto do morro, no topo do morro. Vou passar essa imagem aqui para você. Deixa eu destacar aqui para você. Olha só. Opa, deixa eu voltar aqui, pegar o meu apontador a laser. Agora sim. Olha só, essa parte aqui no alto do morro, você tem esse morro aqui, isso aqui é o que nós vamos chamar de Acrópole, dentro de Atenas. Essa região onde você tem um templo importante, onde você tem diversos
prédios públicos ali que servem à administração pública. Então, este é um espaço extremamente importante. Você precisa saber identificar a Acrópole, saber o que é a Acrópole. Um segundo espaço dentro dessa polis também, onde você vai ter um intenso desenvolvimento da política, é exatamente a Ágora, essa região aqui. E o que é a Ágora? Vamos imaginar o seguinte, na cidade atual, um shopping center. Um shopping center grande, espaçoso, onde você se sente bem, onde você vai quando precisa comprar algumas coisas para você, coisas para a família, coisas para a casa, muitas vezes, e ali você se depara com muitas pessoas e de repente você encontra um amigo. A Ágora era mais ou menos isso, como se fosse um grande shopping a céu aberto, onde as pessoas iam, principalmente dentro de Atenas, que era, sem dúvida nenhuma, a principal ágora ali do mundo grego, onde as pessoas iam para comprar. Era uma grande feira. Comprar tecidos, comprar roupas, comprar coisas para o seu lar, comprar alimentos também. E neste espaço, que era bastante frequentado por muitas pessoas, começava então uma circulação, uma troca de ideias. E é dentro deste espaço que nós vamos perceber ali o surgimento da democracia. E as principais discussões também, exatamente por ser um espaço bem amplo, quando era necessário juntar ali os cidadãos da polis, quando era necessário juntar as pessoas para uma discussão política, isso era feito dentro deste espaço. Então a Ágora é não apenas um espaço para o comércio, mas principalmente um espaço para exatamente o desenvolvimento dessa assembleia, desse grupo de pessoas que estão trocando ideias, que estão conversando, buscando o bem comum, buscando o bem da polis. Então são estes dois espaços que eu destaquei aqui para vocês. Olha só, a Acrópole, então esse alto do morro aqui, onde você tem os principais prédios administrativos, e a Ágora, que fica mais aqui embaixo, este espaço onde nós vamos ter aí as diferentes discussões a respeito das questões políticas envolvendo a cidade, obviamente. Mas, como eu estava dizendo, o surgimento da polis vai promover uma série de transformações dentro da dinâmica do mundo grego na antiguidade. Você tem, primeiramente, uma intensificação do comércio. Com o crescimento destas cidades, e principalmente também com a produção de excedente, que começa a ser algo constante, você tem agora o desenvolvimento do comércio. Esse desenvolvimento do comércio, ele promove uma circulação de pessoas, mas promove também uma circulação de, olha só, eu destaquei aqui, moedas, uma circulação de moedas. Então, pouco a pouco, você vai perceber que os comerciantes vão ganhando destaque. E não apenas destaque. Além de ganhar destaque e importância dentro da administração pública, estes comerciantes vão ganhando também poder. Vão ganhando poder. Vão exigindo uma maior participação. Então, olha só, eu quero traçar um paralelo com você. Se enquanto nós vivíamos naquele sistema gentílico, naquele sistema mais tribal, o guerreiro era uma figura extremamente importante, o guerreiro era uma figura dominante dentro deste novo espaço, onde você tem um desenvolvimento intenso do comércio, os comerciantes passam agora a ser figuras importantes, figuras de destaque. Então, dentro desse novo contexto, nós temos agora a necessidade de uma revisão das leis, de uma revisão da maneira como a sociedade está organizada. E é exatamente nesse contexto que se insere aquelas transformações que você talvez se lembre ali das aulas de história, transformações dentro da legislação, com o Drácon, com o Solon, lembra o Drácon ali colocando as leis de forma escrita para que pudesse ser julgada de uma maneira mais eficiente, e nós vamos tendo um desenvolvimento destas leis, até que o Clístenes, então, finalmente, ele propõe, esses grandes legisladores, né, são chamados de legisladores. Só lembrando, o que é um legislador? É aquele que cria as leis. Essa palavrinha ainda é utilizada na política nos dias atuais. Você se lembra? Dentro da nossa sociedade atual, os legisladores, o poder legislativo, a nível municipal, os vereadores, a nível estadual, deputados estaduais, e a nível federal, no Brasil, senadores e deputados federais. Então, estes são
os legisladores. Então, esses que legislam, que criam leis. E esses três nomes aqui são bem importantes enquanto legisladores na Grécia Antiga. Clístenes, ele tem a ideia, então, de criar uma nova forma para distribuir o poder dentro da polis, dentro da cidade. Ele pega agora e divide a cidade em diversos grupos, em diversas tribos, e aí vai colocando o guerreiro para um lado, o comerciante do outro. Enfim, essa divisão cria aquilo que nós vamos chamar de demos. E os demos, cada demos agora deve participar da vida política, de forma a que toda a sociedade possa participar. Assim, nós temos o surgimento da democracia. Você percebe, então, que o termo democracia surge a partir desses grupos, que são chamados de demos, que, na verdade, refere-se também à questão do povo. Então, você não tem apenas um grupo ali que deve participar e deve tomar todas as decisões. Não. Se eu tinha antes um grupo de guerreiros, esse grupo de guerreiros foi dividido. Um vai para lá, outro vem para cá, outro vai para cá. Tem comerciantes? Você vai lá junto com o primeiro, você vai junto com o segundo e você vai junto com o terceiro. Percebeu? Assim eu tenho a divisão da cidade em grupos. Em cada grupo eu tenho guerreiro, em cada grupo eu tenho comerciante, em cada grupo eu tenho pessoas mais simples também. É dessa maneira que você constitui, então, o surgimento da democracia. Bom, por falar agora em democracia, eu preciso legitimar esse tipo de governo, esse tipo de poder, esse tipo de proposta para escolher os governantes. E nesse contexto agora, surgem aí os sofistas. Os sofistas. Quem são os sofistas? Você se lembra das nossas aulas de filosofia lá do primeiro ano? O sofista é aquele grupo que surge dentro de Atenas, e lembrando que o termo sofista está ligado a exatamente aquele prefixo sofia, que vem a ser sabedoria. Tanto que a palavra filosofia quer dizer o quê? Amigo da sabedoria. Então, esses sofistas eram considerados, no primeiro momento, pessoas extremamente sábias, que estavam dentro de Atenas. É claro, posteriormente, em virtude de algumas críticas feitas pelo Sócrates, esse termo sofista ele vai ganhar uma conotação negativa, porque Sócrates criticava exatamente o fato de que os sofistas não criam na existência de uma verdade absoluta. Mas o que eles buscavam fazer, então? Os sofistas apostavam principalmente na questão da retórica. E eles ensinavam a retórica como a arte de falar bem e de convencer o outro. Lembra? Alguns sofistas diziam que não existe uma verdade absoluta. O homem é a medida de todas as coisas. E através da fala, através da argumentação, que é extremamente importante, não é apenas falar por falar qualquer bobagem, não. A sua fala precisa estar fundamentada, e é isso que é a retórica. Utilizando essa arte, então, de falar em público, de convencer o outro através da argumentação e da racionalização, eles buscam legitimar esse novo governo. E dentro de um sistema educacional, eu destaquei aqui, que vai destacar a virtude política e não a virtude do guerreiro. Por quê? O guerreiro agora já não é tão importante assim enquanto um líder. É claro que uma cidade precisa de um exército, é claro que uma cidade precisa de guerreiros, mas não são estes guerreiros que vão conduzir a vida da cidade. Então, dentro do sistema educacional, a vida política, essa capacidade de se relacionar com o outro, essa capacidade de convencimento, a retórica, tornam-se agora muito mais importantes do que algumas características ligadas a essa elite guerreira. Dessa forma, então, eu busco legitimar esse tipo de governo. Galera, repara que o tempo todo eu coloquei aqui em cima, olha só, política normativa. O que isso quer dizer, professor? Por que política normativa? Você vai notar, deve ter notado agora com os sofistas, que eles estão buscando legitimar essa forma de governo, e até mesmo com o Clístenes, que está ali trabalhando, construindo através da democracia uma melhor forma de organizar a sociedade. A política normativa, ela é pautada por normas. Normativa vem de normas. Então você vai perceber que estes autores na antiguidade, eles estão buscando principalmente criar normas para que a sociedade viva bem, para que a sociedade se desenvolva de uma maneira mais adequada. Em determinados momentos, principalmente depois do período medieval, nós vamos ter um rompimento com esta política normativa. Mas antiguidade e período medieval, nós vamos ver uma constante ali, a política normativa atravessando todo este período.
Legal? Galera, ficamos por aqui. Na próxima aula nós vamos compreender um pouco mais sobre a perspectiva política de Platão, como ele entendia que a sociedade deveria ser governada. Será que ele apoiou esse sistema democrático? Ou será que ele criticava a democracia? Te conto na próxima aula. Grande beijo no seu coração e até lá!